Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcos Cabelo dos Santos aqui no nosso estúdio. Ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder passar para vocês informações importantes, coisas muito interessantes acerca do assunto de contraceptivos, suplementação vitamínica. Isso é importantíssimo para a mulher. Marcos, algo novo no mercado a respeito desse assunto? Dr. Zé Eduardo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com você, para a gente poder conversar, poder ampliar um pouquinho. E a gente conversando nos bastidores, né? Os métodos anticoncepcionais talvez seja o medicamento mais utilizado no mundo, né? As pílulas, os adesivos, os implantes, nós vamos conversar daqui a pouquinho. E todo o tempo a gente tem novidade, tem fake news, tem dúvidas, e eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala de anticoncepção, a gente está falando de saúde, de autonomia e o mais importante, né? Decidir o momento ou se você quer ter um filho, se você está preparado. Então, acho que não tem nenhuma medicação de uso contínua que impacte tanto, né, Dr. Zé Eduardo, a nossa sociedade como os métodos anticoncepcionais e principalmente a pílula, né? Os métodos anticoncepcionais, que são vários, eles são individualizados, cada mulher precisa de um, ou pode ser colocado de uma maneira muito genérica. Como é feito isso? Eu acho que é importante, eu gosto muito de uma analogia, nem todo mundo que tem dinheiro e pode, deveria comprar uma Ferrari, né? A gente brinca que o método anticoncepcional é uma forma que tem que se adequar à sua personalidade, ao seu estilo de vida, à sua necessidade, porque parece uma coisa muito simples. É basicamente uma forma de você evitar uma gravidez. Isso pode ser realizado com métodos químicos, com métodos de barreira, com métodos sequenciais, né? Aquela antiga tabelinha, o método Billings, a gente chamava antigamente de método Ohrino-Knauss, que foi desenvolvido por 2 pesquisadores, né? Então a gente tem uma gama de processos que a gente pode usar. E até mais ou menos a década de 60, Dr. Zé Eduardo, nós não dispunhamos de métodos químicos. A gente podia usar no máximo esse método de tabela e usar o método mais comum, que era o preservativo. Que depois, no transcorrer do nosso programa, a gente vê que a camisinha, tanto masculina como feminina, apesar de ser um método de anticoncepção, ele tem muita falha. Ele é mais adequado na proteção das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente tem que levar em conta a idade, o peso da paciente, o uso do cigarro, a hipertensão. Uma coisa muito importante, Dr. Zé Eduardo, que a gente esquece de lembrar, os casos de enxaqueca, aquelas pacientes que têm as cefaleias muito intensas, a gente tem que adequar o método para essas pacientes. E falando na questão de fake news, de dúvidas, sempre vem à baila aquela questão das tromboses, né, associadas aos métodos anticoncepcionais. Então a gente vai tentar meio esmiuçar um pouquinho os mais importantes, né? Você falou uma coisa muito importante, porque essa tal de fake news e a internet faz com que as pessoas tenham acesso a informações de tudo quanto é tipo, verdadeiras ou falsas. Trombose, câncer de mama, que engorda, isso é verdade, Marcos? A questão que a gente coloca, doutor Zé Eduardo, a mulher, pela sua natureza, pela sua produção hormonal, pelo ciclo dela mensal e na gestação, ela já é de risco para fenômenos tromboembólicos. Desde aquele inchaço importante nas pernas, que a gente chama de flebite, até os casos mais graves, quando sobe o êmbolo para o pulmão ou para o cérebro, levando uma embolia pulmonar ou mesmo um AVC. Então, os métodos que têm estrógeno podem favorecer, mas daí que vem uma coisa que todos nós levamos em conta, que são os critérios de elegibilidade. A pílula, eu estou já entrando na questão do método químico, ela deve ser indicada individualizada pelo médico da paciente. Quando você
precisar de um método, quiser tomar um anticoncepcional oral, nós temos vários tipos de anticoncepcionais. Aqueles que têm 2 hormônios, aquele que tem um hormônio só, que são as minipílulas, e eles têm que ser muito bem individualizados. Muitas vezes, doutor Zé Eduardo, o que a gente percebe é que uma paciente, uma menina começa a tomar uma pílula e ela indica aquela pílula para as colegas, para as amiguinhas. E olha, muitas vezes a gente vê por trabalhos que se inicia o uso de anticoncepcional, muitas vezes para melhorar a pele, para diminuir espinha. Algumas pacientes usam para aumentar o volume mamário. Gente, isso não é indicação de pílula anticoncepcional. Os riscos inerentes ao uso da pílula são muito grandes, eles têm que ser adequados para a paciente. Então, aquela paciente, só para, não querendo ensinar, mas já lembrando, aquela paciente tabagista, é proibido o paciente com mais de 35 anos que fuma usar qualquer tipo de método anticoncepcional com hormônio estrógeno e progesterona. Tá? Existem outros métodos. Aquela paciente que tem enxaqueca, dor de cabeça, não deve tomar qualquer tipo de pílula, procure seu médico. Aí nós temos os outros tipos de métodos, que a gente pode vir a falar depois, que é o DIU, que é aquele aparelhinho que se coloca no útero, alguns com hormônio, outros sem hormônio, os implantes, né, os chips que a gente coloca no subcutâneo. Tá? Nós temos os anéis vaginais, nós temos o diafragma, tem a camisinha masculina, a camisinha feminina, tá certo? Então, não é a indicação não pode ser nem de caráter estético, tá? Apesar que a gente tem várias vantagens com o uso da pílula. E nós podemos hoje, já está autorizado para pacientes no início da vida menstrual, que antigamente se tinha muito medo que muitas vezes aquelas crianças de 12, 13, 14 anos tomassem anticoncepcional. Hoje, com orientação, supervisão do médico, a gente tem segurança para prescrever, viu, gente? Com relação ao câncer de mama, Marcos, Sim. Nós falamos há pouco que pode ser também uma das causas de aumento do câncer. Já é provado que a pílula anticoncepcional não causa o câncer, mas ele pode aumentar o câncer. O câncer já existe, tomando a pílula ele aumentar mais rápido. Isso é verdade? Existem muitos trabalhos, e olha, doutor Zé Eduardo, isso é uma das áreas mais difíceis para a gente poder explicar para a população. O câncer de mama, ele é uma patologia, talvez a segunda mais prevalente na nossa sociedade, daí a nossa grande preocupação. Ele, na maioria das vezes, ele está associado com uma mutação genética, na grande maioria das vezes. E aí o estrógeno, que pode ser na forma de pílula, na forma de sobrepeso, a gente tem que lembrar que as pacientes com sobrepeso têm uma grande produção estrogênica. As pacientes que têm hábitos alimentares, sedentarismo, condições que favorecem as mutações, né? São situações que aumentam o risco da mutação que leva ao câncer. A pílula entraria como um elemento que acelera esse processo. Então, é mais ou menos como se a paciente tivesse algumas mutações, o uso prolongado de alguns tipos de hormônio. É muito importante se dizer, nós temos pílulas da década de 60, doutor Zé Eduardo, que tem altíssimas doses de estrógeno. E temos pílulas recentes que têm doses mínimas de estrógeno. Mas toda paciente que for iniciar o uso de pílula, mais uma vez, a gente recomenda uma avaliação do médico, um exame mamário, e o uso do anticoncepcional meio que cria um vínculo da paciente com o seu médico, com aquele posto de saúde, com um profissional da área de saúde que vai estar orientando, né? Mas é uma grande preocupação. Mas não está aprovado que o anticoncepcional estrogênico seja um fator causal do câncer de mama, tá certo? Isso é muito importante. Pelo menos são o que mostram as últimas pesquisas. Mas estamos estudando e recebendo trabalhos. Isso é realmente um grande desafio para nós como médicos, né? E o ganho de peso? Aquelas pessoas que tomam a pílula falam que ganha peso, é verdade? Existem pílulas mais antigas
que tem um tipo de hormônio masculino, um tipo que a gente chama de progestágeno, que tem uma certa retenção de líquido. O ganho de peso é muito complexo, porque ele tem outros fatores envolvidos. Muitas vezes, quem usa anticoncepcional normalmente tem uma vida sexual ativa, muitas vezes tem um parceiro, tem uma certa acomodação, né, social, e acaba muitas vezes deixando de fazer uma atividade física, acaba se alimentando hoje, infelizmente, o sedentarismo e uma dieta calórica fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, a gente acredita que de uma certa forma pode contribuir, mas aquele ganho de peso exagerado, os trabalhos mostram que o uso de uma pílula de última geração, que tem um fator diurético, nós temos pílulas diuréticas, né? Eles não levam ao ganho de peso exagerado. Pode-se ficar em torno de 500 a 800 gramas por ano de uso correto da pílula. Mas não dá para associar, olha, comecei a tomar uma pílula, dali 2, 3 meses ganhei 10 quilos. Tem que se investigar se ela não tem alguma alteração de glândula, uma tireoide, um probleminha de suprarrenal, ou mesmo um erro alimentar e um sedentarismo. Né? Então, falamos aí da trombose, ganho de peso e até mesmo do câncer de mama, que são coisas que deve se avaliar bem. Tem coisas positivas também no uso da pílula. As metrorragias, aquelas mulheres que têm uma TPM exagerada, muitas vezes usando o anticoncepcional oral, regula bem isso daí, o ciclo menstrual, para de ter aquele excesso de sangramento. Exato. E ela também tem um lado muito positivo, né, Marcos? Exatamente. Olha, eu acho que é importante, doutor Zé Eduardo, deixar claro uma coisa. Aquele paradigma, né, aquela coisa de que menstruar é saúde, é uma coisa positiva, está caindo por terra. Está caindo por terra. Hoje nós sabemos que o período menstrual é um período que a gente considera inflamatório. Então, aquelas pacientes que não têm muita sintomatologia, eu achei muito bacana você citar essa questão das hemorragias. Hoje, a maior causa de anemia nas mulheres é a menstruação. Tá? Então, aquela paciente que tem um fluxo que passa de uma semana acompanhado de cólica, de dor, ela realmente precisa estudar se ela não tem, passar por uma avaliação médica para avaliar se ela não tem uma miomatose, uma endometriose, um pólipo, né, que são aqueles tecidos que crescem dentro do útero. Então, hoje, o que a gente fala em termos de estado da arte? O que a gente fala em termos de medicina? Menstruação é um fenômeno não necessário para a saúde da mulher. Pode-se muito bem só menstruar quando a paciente quiser, por questão higiênica, por questões sociais. Hoje a mulher trabalha, muitas vezes não tem condição de trocar de roupa durante o dia. A mulher tem uma vida muito ativa, participa de reuniões, participa da aula, cuida da família. E a menstruação, muitas vezes, além de levar alterações emocionais, né, aquela tristeza que a gente chama de TPM, chega até situações de alteração de humor que se aproxima de uma psicose. Tanto que hoje a gente não usa essa tensão pré-menstrual. Tem casos que a gente chama de uma disforia, quase um limite de uma psicose no período menstrual. Para essas mulheres, a gente aconselha a não menstruar. Mas, doutor, se eu não menstruar, será que eu vou conseguir engravidar um dia? Isso vai me trazer algum problema? Esse sangue para onde vai, né? A gente escuta muito isso. Uhum. As nossas avós falavam, mas o sangue, a gente falava jocosamente, ele sobe para a cabeça. Não, gente, ele não sobe para a cabeça. Ele só não é produzido. E aí eu uso uma analogia. Durante o período gestacional, a mulher não menstrua. E isso não chega a trazer problemas para essa paciente. Então, hoje, a paciente que tem muitas sintomatologias, a gente recomenda não menstruar. E aí volta na questão de podemos usar pílulas contínuas, podemos usar um DIU, né? Hoje eu posso até dizer o Dilmirena, que ele libera pequenas doses de hormônio, e os implantes no braço da paciente. Esses implantes duram em torno de 3 anos. Né? Não há necessidade de menstruar se isso te traz desconforto. Eu acho que é importante deixar isso claro. Né? Certo. Então nós falamos bem da pílula,
você acabou de mencionar o DIU. O DIU é aquele dispositivo intrauterino. Ainda hoje é bastante usado, Marcos? Muito. Hoje a gente acredita, antigamente se falava, se eu vou colocar aquele aparelho dentro de mim, aquilo vai causar câncer, vai causar infecção. Existem dois tipos de DIU, doutor Zé Eduardo. Existe o DIU de plástico, simples, tá? Que é um DIU que a gente chama inerte, que é um DIU muito antigo. Esse até trazia alguns problemas. Hoje esse DIU pode ser é como se fosse um palito revestido de cobre. Hoje tem uns mais sofisticados, com prata, que são colocados dentro do útero. E esse cobre, essa prata, ela praticamente matam os espermatozoides. E existe um DIU que libera hormônio na cavidade. São 3 tipos de DIU. Esses são os indoceptivos, que é o DIU-Mirena, DIU-Cailina. Esses DIUs, eles liberam hormônio e tornam o ambiente do útero não favorável à implantação do óvulo. E eles acabam sendo usados também para tratamento de mioma e de endometriose. É um método muito comum, muito utilizável, avançou muito, e a gente chama de métodos de longa duração. O DIU hoje é para de 5 a 7 anos, doutor Zé Eduardo. Bacana. É uma segurança, viu, gente? Além do DIU, você falou dos implantes. Sim. Todas as pessoas também podem fazer esse uso de implantes? Então, o implante, ele seguramente é um dos métodos mais seguros, tá? E é importante, viu, gente? Talvez até o final a gente toque nesse assunto. Nunca deve se usar um método único. Os métodos sempre devem ser métodos casados. Se possível, um método, se for possível, uma pílula e usar um preservativo. O preservativo é para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Os implantes, assim como o anticoncepcional, ele libera hormônio diretamente na corrente sanguínea. Qual é o problema do implante? Ele demanda, né, a presença de um médico, porque ele é quase uma pequena cirurgia para colocar e uma pequena cirurgia para retirar. Então tem muitas pessoas, doutor Zé Eduardo, que têm uma certa dificuldade com essa questão. Eu acho que o implante ele é de grande valia para as pacientes adolescentes que esquecem de tomar pílula, pacientes, infelizmente, nós temos no nosso meio, as usuárias de drogas, pacientes de risco, né, pacientes desassistidas pela sociedade, as usuárias de crack, que você não tem um controle. E é um método de fácil manejo, viu? Mas ele realmente está sendo muito utilizado hoje em dia. E para encerrar de contraceptivo, de contracepção, gostaria que você explicasse um pouquinho desses métodos de barreira, que é o preservativo feminino, o anel, essas coisas todas. Perfeito. Olha, talvez o método mais antigo, né? Foram encontradas em múmias, a presença de substâncias na vagina que depois vieram a se descobrir que era uma mistura de mirra com mel, e aquilo era colocado na vagina das mulheres no Egito, hein? Há quase 4.000 anos atrás. E aquilo já exercia um papel de uma barreira natural para a gravidez. Porque a gente pensa, meu Deus, como as mulheres faziam antigamente, né? Então, o método de barreira se mostrou um método eficaz na proteção das doenças sexualmente transmissíveis, seja os métodos externos, né, que é o caso do preservativo, da camisinha masculina, da camisinha feminina. É verdade, gente, existe um condom feminino, ele é bastante grande e recobre o introito da vagina. O grande problema, doutor Zé Eduardo, é que muitas vezes ele rompe, ele rasga, ele na hora da retirada extravasa o conteúdo seminal. Então, nós falamos muito do método preservativo, do anticoncepção, de maneira usual. Existe o jeito perfeito e o jeito usual. A camisinha pode falhar em até 14% das vezes. Por isso que a gente sempre pede para associar o preservativo com um método, ou uma pílula, ou um outro tipo de sequência. O anel vaginal, ele tem um componente mais químico, porque ele é uma argola que vai liberar o hormônio no fundo da vagina. Esse anel, que na verdade é um anel mesmo de plástico, mais ou menos do tamanho de uma moeda grande, ele é colocado e deixado na vagina durante 3 semanas, durante 21 dias.
Aí ele é retirado, descansa uma semana, usa mais 3 semanas. Qual é a crítica que a gente faz do anel vaginal? É cultural, doutor Zé Eduardo. Ele se adapta a pacientes que têm uma boa consciência corporal, que se tocam, que se conhecem. Para você ter uma ideia, o anel vaginal é muito utilizado na Alemanha. As alemãs se adaptaram, usam com muita facilidade, têm essa condição, tira o anel a cada 3 semanas, às vezes mantém, e é um método que realmente se adaptou bem. Certo. Aqui no Brasil, talvez até por questão de formação dos médicos, ele é muito pouco propagado, mas é um método excelente. E só para finalizar, nós temos a gente fala dos PETs, né? Que é o Évora, que é eu posso falar o nome porque só tem ele, que é um adesivo anticoncepcional, que também libera hormônio, também na pele. Muitas vezes, quem viaja muito para o exterior, nos Estados Unidos, você vê, muitas meninas têm uma espécie de um band-aid, eles põem muito no ombro, no tórax, na região posterior, e usam, é como se fosse uma pílula, só que absorvida pela pele. Uhum. Como o nosso clima é muito quente, ele tem às vezes ele descola, fica aquela colinha, e aquilo acaba sendo um pouco desagradável, né? Marcos, e com relação à suplementação? O que hoje há de mais moderno nisso para as mulheres? Vamos começar um outro programa, doutor Zé Eduardo? Olha, a questão, aqui eu vou dar uma opinião pessoal, né? E eu não quero de maneira nenhuma entrar, é um assunto muito vasto, muito difícil da gente poder discorrer num espaço pequeno. O que eu gostaria de colocar, doutor Zé Eduardo, que existem situações muito específicas para a suplementação de vitaminas, que seriam no período gestacional, no período de amamentação, em situações de cirurgia, tá? Pacientes hoje, a gastroplastia é uma cirurgia que se tornou corriqueira. E a mulher, ela tem uma capacidade, um turnover, uma necessidade de vitaminas um pouquinho superior do homem. Por isso que você vê muito vitamina tal para a mulher, vitamina tal para o homem. Por quê? Porque algumas vitaminas para a mulher, fora desse período, elas podem ter um componente até oncogênico, como nós estávamos conversando. O uso do ácido fólico, por exemplo, só um exemplo, durante um período muito longo, ele pode estimular células malignas no corpo da mulher. Então, essa coisa da automedicação, sem uma orientação de um clínico, de um ginecologista, de uma boa nutricionista, de um nutrólogo, tem que ser muito bem avaliado. Não tomem vitamina porque estão cansadas, estão nervosas, estão tristes, porque quer crescer o cabelo, porque as vitaminas, muito rapidamente, elas são de 2 famílias. Elas são as hidrossolúveis, aquelas que vão sair na urina, e as lipossolúveis, que vão se depositar no corpo da gente, seja no tecido adiposo, seja no fígado, em alguns órgãos, no rim. Então, gente, existem febres, existem ondas. Você lembra, desde a época do Linus Pauling, né, doutor Zé Eduardo, quando a gente ainda estava na faculdade, que foi aquela febre da vitamina C, a gente descobriu que a maior parte das vitaminas, ou a totalidade delas, vamos falar da vitamina D, a gente consegue com a alimentação. Tá? Então, gente, muito cuidado, suplemento vitamínico tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma supervisão médica, e a gente tem que tomar muito cuidado com os modismos, viu? Uhum. Medicina, infelizmente, ela é uma área de muito modismo, né? Bom, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira clara, simples, o Marcos consegue se expressar de uma maneira que o nosso telespectador entenda bem. Mas mesmo assim, Marcos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu sempre falo, isso aqui ao lado do Dr. Zé Eduardo é uma escola, né? Ele consegue trazer aquilo que a gente gostaria de passar de uma forma muito, muito elegante. O que eu gostaria de deixar para todos vocês é, antes de tudo, valorizem a vida, valorizem a saúde, aproveitem cada momento da melhor maneira possível. Não tenham medo de enfrentar as dificuldades, as possíveis doenças. Hoje nós temos um nível de medicina muito sofisticado em todos os níveis, desde a saúde pública até a saúde suplementar. Confie no seu médico, confie no seu profissional de saúde, tá? E assim a gente vai construir
um mundo melhor. Tanto para quem já existe, para quem já partiu e para aqueles que virão. Muito obrigado, professor Eduardo. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, um muito obrigado. Já fica aqui um convite para que o Marcos volte. Gostaria que ele falasse aí a respeito de gestação de alto risco no próximo programa. Será um prazer, o Marcos uma honra. É um dos grandes obstetras aqui da nossa cidade, da nossa região, e ele tem bastante experiência nisso. Então, mais uma vez, um muito obrigado. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.